Boa noite, pessoal! Que alegria! Oh, sextou, pessoal! Café com o autor da Nova Praxis. Que delícia! E não poderia ser uma pessoa tão querido, tão companheirão, com muitas lutas, com questões comuns, com seriedade, com um olhar de pesquisador crítico. Estamos em ótima companhia, fazendo um café com autor público. Lembrando, Café com o Autor da Nova Praxis é um evento exclusivo do Clube do Assinante. Mas como a gente é tão generoso, a gente quer mostrar para o pessoal como é bacana tomar café com autores como Eduardo Farias! Eduardo Farias! Seja muito bem-vindo a este lugarzinho afetuoso da Nova Praxis Editorial. Como é que tu tá, querido? Tudo bem, Sarita? Tudo bem, editores da Nova Praxis? Todos que estão assistindo. Uma boa noite a todos. É uma alegria, Eduardo, estar contigo aqui. Eduardo é mestre em Serviço Social e Política Social. Eduardo é autor de vários artigos na nossa editora, o que nos honra muito porque o Eduardo é extremamente meticuloso, detalhista, cuida muito bem das fontes que adota e está sempre inquieto, produzindo, escrevendo, olhando a teia social com aquela lente máquina, né? Aquela máquina crítica que a gente tem que ter para realmente compreender e atuar dentro desta visão transformadora. Então, quando a gente vê uma construção sólida como o Eduardo já vem fazendo nos seus artigos, e aí a gente vê uma produção que ele cuida além do trabalho, da dissertação, e dá um trato crítico, científico, pormenorizado. Uma obra incomum esta que Eduardo estará refletindo conosco, nos prestigiando com este olhar que traz à luz a história de uma personagem tão importante que gerou um bebê que está lá na instituição e que as pessoas estão à espera desse bebê para trazê-lo para suas famílias. É tão romântica a história da adoção. Esquece-se apenas que tem uma personagem inaudita, clandestina, escondida, mantida no anonimato, na nulidade, a mãe que abandonou esta criança. A história dessa mãe, dessas inúmeras mães, não é contada. Ela não é uma história bonita, ninguém quer conversar sobre isso, mas ela existe. E nós precisávamos de uma obra que contasse quem é essa personagem e qual é o percurso social dessa mulher. Porque antes dela ser mãe, ela é mulher. Ela tem domínio sobre o seu corpo, ela tem medos, ela tem expressões da questão social que levaram ela a esta decisão, que não foi uma decisão desejada muitas vezes, foi o que ela conseguiu. Então nós temos obras que conversam. Na obra O Enjambrado, né, a gente fala dos enjambres que o brasileiro tem que fazer para superar as desigualdades, as exclusões, o modo precarizado de ser. A entrega à adoção, fazendo o entrecruzamento dessas duas obras, também é o enjambre que essa mãe teve que organizar, orquestrar. Mas eu não sou a autora dessa obra, eu só sou fã dessa obra. O autor está conosco, nos prestigiando, para falar sobre esta publicação que não sai do top 10 da editora. Primeiro porque ela é uma obra incrível, do ponto de vista editorial e do conteúdo. Mas sobremaneira, porque ela traz à luz um tema que não existe, que não é debatido, em si, mantido na clandestinidade, inclusive, da nossa seara acadêmico-científica. E Eduardo rompe essas barreiras todas e todas. E nós estamos muito contentes pela receptividade, é uma obra que está sendo muito bem comentada. Parabéns, Eduardo! A noite é toda tua. Nos abrilhante mais um pouco com esse teu pensamento crítico e com os detalhes que aqui estão. Não conta tudo. Deixa um pouquinho para o leitor descobrir sozinho. Mas acho importante revelar que esta mãe tem etnia, esta mãe tem uma faixa etária e essa mãe tem classe social.
Vamos conversar um pouco sobre isso. Contigo, Eduardo, uma grande alegria estar te recepcionando em mais um Café com o Autor, mas este exclusivo especial da Nova Praxis, do Clube do Assinante. Uma ótima noite para quem está conosco. Estou muito contente com a sua companhia. Tem pessoas aqui que são do Clube do Assinante. Eu estou vendo aqui a nossa querida Gisele, que não nos larga. Gisele, te amamos! Tá, a nossa querida Suzana, a Suzana do Clube do Assinante também, Gisele, Suzana. Olha só, tem Érica Rufato, tem Edilane, a família toda reunida, isso mesmo que a gente gosta. A família editorial também, né? Os autores trazem a sua família e a editora, enquanto comunidade, também é uma grande família. Um beijo em quem está conosco agora, ao vivo, e quem está assistindo a essa gravação também, os nossos cumprimentos. E fica o convite, vem para o Clube do Assinante, você também. Com você, Eduardo, estamos aqui à tua total disposição para te acolher. Muito obrigada. Obrigado, professor Saragueta, pelo acolhimento. Obrigado pelas palavras de recomendação. Uma boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Nova Praxis Editorial, na presença da professora doutora Sarita Mauro, pelo convite de participar desse diálogo no Café com o Autor. E a possibilidade de abrir esse diálogo ao público numa totalidade. Para nós discutirmos a entrega voluntária do filho, a adoção, a partir do meu livro, a entrega do filho de adoção, realidades e desafios ao atendimento profissional. Na minha concepção, esse é um diálogo que deve ser coletivo e deve ser ampliado para toda a sociedade para superarmos os preconceitos contra essas mulheres e o preconceito também contra a filiação adotiva. Então, assim, uma nova prática vem inovando, e eu sou grato à editora e ao comitê editorial e científico por ter dado parecer positivo para essa publicação. É importante ressaltar que se trata aqui de discussão inédita, na qual ela vem por abarcar, é uma discussão inédita, por abarcar o elemento central mulher-mãe. E exaltar elementos, né, que vão entender esse processo de entrega da disposição relacionado à mulher-mãe que deseja ou que procura os equipamentos das políticas públicas e sociais para entregar seu filho, buscando por um atendimento competente e coerente, né, que sobretudo afirme a ética profissional no horizonte deste atendimento profissional. Então, a obra, ela abarca como elemento central a mulher-mãe diante da entrega da adoção, mas ela não deixa também de exaltar os elementos do tripé da adoção. Ou seja, da criança, no que se refere ao preconceito contra a filiação adotiva, e da família biológica. Também tem que ser compreendida. Né? Então, vou colocar aqui que hoje eu passo a integrar o clube de assinantes da Nova Praxis Editorial, no qual comecei como autor, mas diante de obras tão ricas, críticas, que nos potencializam dia a dia e enriquecem a nossa escrita, não há como não fazer parte desse clube. Né? Eu estendo também os agradecimentos a todos os leitores da Nova Praxis e os demais que se fazem presentes. Então, para nós nos situarmos no diálogo sobre a entrega voluntária da adoção, é importante colocarmos como foi a ideia de aprofundar essa temática a partir do meu horizonte enquanto pesquisador na área de serviço social. Importante de mencionar, e eu pesquiso esse tema desde a minha graduação em serviço social. Eu fiz faculdade na Universidade Estadual do Paraná, UNISPAR, e essa escolha temática, ela surge em decorrência do meu processo de estágio em serviço social, no campo de estágio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Faxinal. Então, no campo de estágio, por diversas vezes, nós entramos em discussão junto à equipe de assistentes sociais acerca da temática de adoção. Mediante também os estudos sociais, laudos e pareceres que elas elaboravam para o Poder Judiciário. Né? Então, era uma situação contraditória, né, pois não tínhamos assistentes sociais e psicólogos no Tribunal de Justiça,
né? Mas, contudo, eram elementos que eram solicitados pelo juizado de direito, e diante das discussões de como essas mulheres eram atendidas a partir de nossa perspectiva profissional, nos motivou a esclarecer fatos no âmbito de um tema que é tão pouco discutido no âmbito das ciências sociais e do próprio serviço social. Um tema que se dimensionasse sobre a perspectiva da mulher que entrega o seu filho à adoção ou que procura os equipamentos das políticas sociais e públicas para obter o atendimento em relação a um acompanhamento, em relação a elementos que possam, que os equipamentos possam estar auxiliando pelas políticas sociais públicas a concretização de seus direitos. Né? São mulheres que procuram um serviço social, que procuram a psicologia nos equipamentos das políticas sociais e públicas, no sentido de que lhes garantam os direitos, né, que muitas vezes são negados pelo Estado burguês, né, são negados por uma lógica societária, uma lógica capitalista, que vai contrária aos direitos situados no campo da maternidade. Então, nós buscamos inúmeras leituras para conceituar esse livro. Durante o processo de graduação, eu fui me situando, né, no sentido de buscar categorias conceituais e analíticas, e eu levo esse tema, né, eu discuti a partir da perspectiva de um município específico, e eu levo esse tema a partir da discussão de uma região que se chama Vale do Ivaí, que é situada no interior do Paraná, né, no qual, pela pesquisa, nós nos situamos em entrevistar profissionais de 19 municípios que compõem uma parte da região do Vale do Ivaí. É uma região que é composta por 28 municípios, se eu não me engano. Então, esse trabalho ele vai da dimensão de uma graduação, de um processo de estágio em serviço social, para compor uma dissertação de mestrado. E, no entanto, a partir de quando eu dimensiono a dissertação de mestrado, né, nós, alunos do mestrado, temos apenas 2 anos para estar também nos situando no sentido da pesquisa, né? Então, o tempo é relativamente curto. E eu me perguntava por que eu tinha deixado de colocar alguns elementos centrais, como a questão da raça, etnia. Né? A raça, etnia, ela também teria que aparecer como um elemento central diante de minha dissertação de mestrado, né? Quando eu situo a ordem patriarcal de gênero dentro das categorias gênero, classe social e raça, etnia. E quando eu levo esse trabalho para o comitê editorial da Nova Praxis, comitê editorial científico, eu vou me situar no sentido de compor esses elementos a partir dos elementos que abrangem a categoria raça e etnia. Então, a obra parte dos achados dessas pesquisas, de todas essas pesquisas, para retratar e descrever e analisar a realidade com um único propósito, que é o propósito de superar essa realidade e extrair essa realidade das sombras, da solidão, da imoralidade e da clandestinidade. Então, quando nos situamos a pesquisar sobre a entrega à adoção, nós vemos ela como um processo de produção e reprodução da vida, em suas dimensões materiais e espirituais. E isso envolve uma trama que reflete um contexto humano, socioeconômico, político, cultural, religioso, aliado às desigualdades da ordem patriarcal de gênero, classe e raça e etnia. Né? Isso é como vai nascendo as pesquisas a partir do meu horizonte de pesquisador, né? Mediante a entrega do filho à adoção, realidades e desafios ao atendimento profissional. Então, nós temos que entender também os condicionantes no Brasil para a entrega voluntária. Né? E eles se encontram presentes no capítulo 2 e 3 de meu livro, onde eu apresento a questão da mulher-mãe na sociedade e história a partir de um olhar decolonial. E já no capítulo 3, eu irei apresentar a ordem patriarcal de gênero, a precarização e suas
conexões com o processo de entrega-adoção. Então, nós entendemos que são condicionantes históricos e sociais que se apresentam de maneiras multifacetadas e se encontram presentes na estrutura societária, envolto ao patriarcado, ao racismo e ao capitalismo. Então, são diversos motivos que levam as mães, os pais, a entregar um filho para adoção, né? E, usualmente, eles estão presentes de forma conjunta em mais de um motivo, né? Podemos citar alguns motivos, como a ausência da mulher do desejo de ser mãe, de forma absoluta, ou em determinado período de vida, mulheres jovens que engravidam em relacionamentos não estáveis, filhos gerados em relação extraconjugal, mulheres que podem abusar de substâncias psicoativas e que, para cuidar dos filhos, precisam controlar a dependência, as vítimas de violência e abuso sexual, falta de condições socioeconômicas ou psicológicas para o exercício da maternidade, e também relacionando isso à ausência de apoio familiar, o apoio do companheiro, né, para criar o filho. Portanto, qualquer que seja a decisão de uma mulher em relação à entrega, a legislação ela vai garantir que ela e o casal não poderá ser submetido a nenhum constrangimento, em nenhum momento do processo. E nós, profissionais de serviço social, temos que nos situar no sentido de entender a realidade concreta dessa família, né? Entendendo a realidade em suas singularidades, em sua particularidade, entendendo a totalidade concreta para que possamos dimensionar ações capazes de garantir o direito dessas famílias. Então, nesse sentido, como profissionais de serviço social e de outras áreas que englobam o atendimento relacionado à entrega do filho à adoção, à entrega voluntária, tal como psicólogos, tal como médicos, tal como enfermeiros, juízes, Ministério Público, nós temos que analisar as expressões da questão social no contexto da adoção, né? Então, torna-se necessário nós interpretarmos a história do Brasil e as suas particularidades de uma maneira crítica. Brasil, um país que passou por 388 anos de escravidão e hoje possui metade de sua população constituída entre negros e pardos, mais da metade, e que tem uma dívida histórica com esses sujeitos de direitos. Então é preciso analisar as expressões da questão social e entender a estrutura e a conjuntura de nosso país, para que possamos nos situarmos no sentido de planejar, de elaborar, de construir uma ação profissional a partir da dimensão que englobe os direitos das famílias atendidas. Então, a abolição da escravatura, ela vai trazer o rompimento com os quadros conservadores da monarquia. E ela vai ser permeada também pelos interesses do capital estrangeiro, né? Nós sabemos que no contexto brasileiro, das raízes coloniais do Brasil, permanece ainda uma cultura que é patrimonialista, que é fundada no aporte do patriarcalismo, uma cultura que é pautada na propriedade privada e traz um Estado que se propõe a ajustar os indivíduos e a classe trabalhadora aos moldes do padrão dominante. Então, nesse sentido, nós temos que analisar a adoção como uma medida excepcional e irrevogável, e suas inúmeras expressões que se materializam nos valores culturais em que a sociedade vem adquirindo ao longo da sua evolução. Então, eu já me situei, né, já situei que temos que analisar o Brasil do século XVII, do século XIX, né? Tem uma autora que se chama Fabiana Silva, que ela vai entender a maternidade a partir da obra da Ana Maria Gonçalves, que é Um Defeito de Cor. E ela entende os aspectos do racismo, dos preconceitos materializados contra as mulheres negras, né? Pois, no contexto da escravatura, elas nunca possuíam o direito de ter seus filhos, sendo que elas eram posse, mercadoria, né? Assim como a criança também, né? Que poderia ser explorada pelo sistema escravocrata de maneira que seu dono achasse útil. Então, nós entendemos, a partir desse contexto, que com a tradição eurocêntrica de um pensamento que vai se difundindo nos contextos sócio-históricos enquanto produto de verdades absolutas, sobre quais as mulheres negras e suas histórias de vidas, em múltiplas determinações, vão sendo apagadas. Isso é importante de entender. As violências sofridas e todos os efeitos perversos da escravidão, que repercutem ainda hoje na vida dos negros,
especialmente em relação à trajetória da mulher negra e à concepção da maternidade africana, né? Para nós entendermos como vai se dimensionar esse processo numa perspectiva decolonial, foi necessário recorrer a autoras, potentes e potencializadoras, que elaboraram suas análises a partir do entendimento do racismo na sociedade brasileira, né? Tal como Angela Davis, tal como a Sarita Amaro, tal como a Djamila Ribeiro, tal como a Carla Cotirene. E elas vão argumentar, no conjunto de toda a sua obra, que as mulheres negras elas sempre trabalharam mais que as suas irmãs brancas. Então, o espaço, né, que o trabalho ocupa na vida das mulheres negras, na atualidade, ele reproduz aspectos da escravidão. E a maternidade, no conjunto da ancestralidade africana, ela é vista a partir de uma outra dimensão, né? Então, pesquisadoras, né, e escritoras como Oyeronke Oyumi, ela escreve sobre as epistemologias africanas e diaspóricas, no qual o macho nem sempre é a regra, né? Ela vai entender que as Iabás, elas são mães que conseguem absolutamente todo o respeito da força masculina sem perder a maternidade. E a autoridade e a aldeia, que é visto como uma participação política, e acontece no público e também no privado. Então, nós precisamos também nos situar no sentido de compreender a epistemologia das filosofias africanas e reconhecer que a maternidade ela pode ser encarada também como uma luta cotidiana pela integridade da família e pelos valores do seu povo, né? Por isso, a decisão sobre a entrega da criança à adoção, ela deve ser amadurecida pela mulher. Ela deve ser amadurecida com apoio de políticas sociais e públicas, num contexto articulado e ter sido em rede de proteção, né? Nós temos que saber que a decisão em relação a seguir ou não com o filho deve compreender um atendimento que viabilize todos os direitos constituídos das mulheres gestantes e mães e viabilizá-los dentro de uma proposta planejada, dentro de uma proposta articulada, de atendimento, né, e mediante as condições objetivas que nós temos em um sistema econômico que é desumano, que é perverso e que se estrutura a partir da dominação e da desigualdade em relação às mulheres, né, principalmente às mulheres negras. Então, o patriarcado ele vai agir quase sempre de forma violenta contra as mulheres, a partir de uma ideologia que concebe o homem heterossexual, rico e branco, como detentor de privilégios dentro da estrutura da pirâmide social capitalista. Então, nós nos dimensionamos no sentido de realizar uma crítica à maternidade que é explicada pelo modo eurocêntrico de ser. Assim, nós entendemos que não fica difícil salientar que no contexto do capitalismo moderno, a partir dos individualismos exacerbados, nessa conjuntura neoliberal, né, hoje ultra neoliberal, com seu traço ideológico, que vai aumentar proporcionalmente a culpabilização pela sociedade das mulheres que entregam suas crianças de adoção, né? Muitas vezes, elas são tratadas com desprezo e colocadas sob estigma que pesa sobre a mulher, que ela é mencionada como mãe abandonante. Ou seja, a partir das nossas elaborações teóricas, nós entendemos a entrega como o maior ato de amor empreendido pela mãe. Sendo que o sistema capitalista, muitas vezes, ele não vai oportunizar perspectivas de melhores condições de vida às mulheres das classes pauperizadas, incluindo, nesse sentido, as mulheres negras, a partir do contexto da pirâmide societária, da pirâmide econômica do Brasil e do mundo, né? Nós sabemos que no topo da pirâmide encontram-se os homens brancos, heterossexuais e ricos. Abaixo dele estão as mulheres brancas. Abaixo das mulheres brancas estão os homens negros. E abaixo dos homens negros, sustentando essa pirâmide, as mulheres negras. Muitas vezes com trabalhos sem carteira de trabalho assinada, sem previdência social, sem garantias de oferecer sustentabilidade e conforto também às suas famílias. Então é importante nos dimensionar, no sentido de entender essas epistemologias
entendermos também que o processo de adoção ele vai ser conduzido. Tanto mulheres brancas quanto mulheres negras podem entregar seus filhos. Mas nós entendemos que as mulheres brancas elas são privilegiadas pela cor da pele em relação às mulheres negras, né? E o que caracteriza o processo não está vinculado apenas à questão socioeconômica, mas está vinculado a um emaranhado de fatores e situações que envolvem também as questões emocionais, de apoio do companheiro ou pai das crianças nesse processo. Então, a análise ela deve se dar no sentido de entender as complexidades que envolvem a entrega e a renúncia materna. Isso vai ser entendido a partir e a depender da comarca em que estão inseridas as mulheres que são atendidas, a partir da região, a partir do estado e da unidade de federação do qual a entrega se caracteriza. Então, personificou-se ainda uma cultura historicamente construída em que as mulheres negras são invisibilizadas subjetivamente, enquanto mães. E a elas cabe prover alimentos e cuidados para a criança branca, deixando seus filhos de lado, né? Há muitas situações em que mulheres negras, trabalhando nos trabalhos domésticos, elas direcionam os cuidados aos filhos de seus patrões e muitas vezes deixam seus filhos sob os cuidados, né, deles mesmos, né? As histórias elas devem ser construídas nesse sentido. As histórias devem ser cruzadas nesse sentido e devem ser analisadas. E devemos romper com os estereótipos e estigmas em relação às mulheres negras, tendo em vista que elas exercem fora várias formas de maternidade. Ela é mãe biológica, ela é mãe afetiva dos filhos não biológicos, a mulher que lidera uma comunidade como mães ancestrais ou as sacerdotisas iorubás. Então, a renúncia materna ela não está vinculada à cultura das mulheres africanas, né? A pesquisadora Fabiana Silva ela vai dimensionar a sua análise e nós entendemos a partir da obra Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que vai empreender estudos a partir da interpretação alicerçada na filosofia e na cultura iorubá. Então, a partir da história de uma africana idosa, cega, à beira da morte, que viaja da África para o Brasil em busca do seu filho perdido há décadas, né, que foi perdido, foi separado dela durante o processo de escravidão, e que ao longo da sua travessia ela vai contando a sua vida, marcada por mortes, estupros, violência e escravidão. Então, a obra também, a nossa obra, a entrega do filho à adoção, realidades e desafios ao atendimento profissional, ela também vai entender a partir dos aspectos da literatura, né? A partir de discussões que são dimensionadas por autores que entendem as características do racismo no Brasil e as características do período da escravidão, né? Tentando romper com esse processo na contemporaneidade. Então, a renúncia materna, em nossa concepção, ela pode estar determinada à questão socioeconômica, que é particularizada a partir das dificuldades encontradas no cotidiano pelas mulheres. Elas vivenciam inúmeras dificuldades, sem carteira de trabalho, sem previdência social, muitas vezes em empregos precários, né? Onde a luta pela sobrevivência ela é materializada na labuta a cada dia, em volta a diversas situações a qual as mulheres se encontram expostas. Essas situações são o machismo, o sexismo, a misoginia e aos preconceitos diversos que as mesmas sofrem na batalha por uma vida digna e mais justa, né? Entendemos que esses preconceitos eles vão se dimensionar, né, sobre todas as mulheres. E nesse sentido é importante a gente compreender as diferentes culturas, saber respeitar, saber valorizar, saber interpretar as particularidades históricas do Brasil. Então a história ela não pode ser contada para nós no único sentido, né? Nós temos que sair também dessa concepção de visão eurocêntrica, que entroniza o poder do homem rico e heterossexual e branco, né? Precisamos entender no sentido de romper com a descrição de uma história única, para que nós possamos realizar mediações,
para que nós possamos planejar o nosso atendimento e direcionar ele na perspectiva dos direitos das mulheres que procuram os equipamentos de políticas sociais e públicos para serem atendidas. E elas desejam um atendimento competente, um atendimento coerente e consciente, a partir da realidade que ela traz e que vai ser dimensionada pelo profissional, juntamente com a equipe multidisciplinar que atua com ele, para que esses direitos possam ser garantidos a partir da sustentação base emanada pelas políticas sociais. Então, são alguns elementos que nós trazemos aqui. Eu vou me situar no sentido de... nós temos que entender que destaca-se a vantagem, né, dos homens brancos sobre os demais grupos populacionais, tendo de maior distância nos rendimentos, né? Então, isso ocorre quando comparados às mulheres pretas, às mulheres pardas, né? E as mulheres em geral, né? Que as mulheres pretas ou pardas, por exemplo, elas vão receber menos da metade do que os homens brancos oferem. Então, o segundo grupo de maior vantagem é o da mulher branca, que ele possui rendimentos superiores não só das mulheres pretas ou pardas, como também aos dos homens dessa cor ou raça. Então, razões de 58,6% e 74,1%, respectivamente. Os homens pretos ou pardos, por sua vez, eles possuem rendimentos superiores somente aos das mulheres dessa mesma cor, raça, que é uma razão de 79,1%, a maior entre as combinações. Então, a sociedade expressa todas as suas formas de moralização e estereótipos, a criança também tida como adotiva, e a mulher que entrega seu filho. O preconceito, no contexto do tripé da adoção, que nós entendemos a mãe biológica, a criança ou adolescente e a família adotiva. O preconceito ele vai ser dimensionado também sobre a criança. E esses preconceitos eles podem se manifestar também, muitas vezes, na própria família da criança, quando essa provém de uma etnia diferente dos pais adotivos, né? Aí que está a importância também das capacitações, das formações, né, feitas pelos profissionais do Tribunal de Justiça em relação à adoção, né? Isso é fundamental, é necessário dimensionar também a mulher que entrega o filho à adoção para essas formações, para que ela seja respeitada. Porque se ela for respeitada enquanto sujeito, a criança também o será, né? Então, nas áreas periféricas, nas favelas, nos municípios de menor porte, a comunidade, os vizinhos têm uma relação de afetividade. Eles se compreendem enquanto família extensa. As relações sociais se materializam a partir do cotidiano e a partir da troca entre os moradores, né? Predomina-se a ajuda mútua, a reciprocidade, mas também a individualidade, a partir de protoformas que vão se alicerçar entre o sistema capitalista e a economia neoliberal, né? Situações como essas, elas têm que ser dimensionadas pelos profissionais de serviço social. No atendimento com uma mãe que pretende entregar seu filho, né, que vai procurar o profissional de serviço social, o atendimento ele tem que ser ético, tem que ser competente e tem que ser, sobretudo, sigiloso, né, para que o que essa mulher relatou não ultrapasse as barreiras, as paredes do que foi relatado naquela sala, que deve ter sigilo, né, por quê? Porque isso, muitas vezes, pode se dimensionar a partir de outras pessoas que vão saber. Aí ela vai entregar o filho, né, gera um comentário, né, em comunidades pequenas ou em comunidades maiores também. E casais podem procurar essas mulheres para estar aliciando a entrega de seu filho, no contexto da adoção pronta, no contexto da adoção à brasileira, né? São alguns elementos que estão presentes aqui no livro, mas claro que vocês vão ter que ler também, para que existem muitas mais outras questões dimensionais, outras questões conjunturais, a partir do que vai sendo trazido no livro. E é importante nos dimensionar que essa mulher que entrega o seu filho à adoção, ou que pretende entregar seu filho à adoção, ela pode entregar ou pode não entregar. Isso vai depender da posição dela. Ela tem o direito de ter uma decisão amadurecida, né? E cabe a essa mulher reescrever a sua vida de outra forma. Cabe a ela romper com as barreiras, com muros, com grades, né? Mas diante de um país que é tão desigual,
em que avança com toda a força hoje o neoconservadorismo, com políticas ultra-neoliberais e que intensificam o sofrimento das camadas mais pauperizadas, né? Então, essas mulheres, elas também são mulheres fortes, e muitas vezes elas seguem suas vidas. Elas abrem horizontes em caminhos estreitos, e elas rompem pela via da sua organização pessoal e da sua própria vida social e comunitária, da relação que ela estabelece com a vizinhança, com as trocas obtidas, né? Então, entendemos, nesse contexto, os elementos que abrangem a matricialidade sociofamiliar. Então, a família, ela não precisa ter conta sanguínea, né? Mas também abre-se o horizonte para o fortalecimento da autoconsciência dessa mulher, né? No tecer de relações proativas, de superações que ela vai realizar contido nas relações sociais empreendidas no âmbito de redes sociais, e que vão se revigorar na movimentação processual de simbiose entre o individual e o coletivo. São mulheres que são capazes de se empoderar e de construir e de reconstruir as suas vidas, né? Nesse sentido, nós podemos também entender quais são os principais estigmas que se realizam, né, que se vivencia a partir da entrega à adoção. Então, nós entendemos que a classe social a que as mulheres que entregam seus filhos pertencem, que são materializados pelos critérios sociológicos de renda, de propriedade, de consumo, eles vão determinar as características do julgamento. E muitos vão culpabilizar essas mulheres por não terem condições socioeconômicas de ficarem com seus filhos, ou de não exercerem a maternidade, né? Então, a maternidade ainda, hoje, ela é compreendida muitas vezes no aspecto do ideário, do instinto materno. Então, nós temos que sair dessa concepção, né? Para isso é necessário lermos, né? Nos situarmos nessas discussões que estudam a adoção. Ou seja, as mulheres, elas nascem, esse entendimento de que as mulheres nascem para ser mães e devem abdicar de todas as possibilidades de ser e de viver para dar conforto, estabilidade e ternura para os seus filhos, ele deve ser questionado, né? Nós temos que nos situar no sentido de entender as distintas formas como são feitos os processos de entrega-adoção. E os processos de entrega-adoção, eles escondem diferentes realidades sociais, nas quais podem convergir relações sociais, relações econômicas, relações culturais. Então, cujas famílias, e principalmente as mães, acabam sendo vitimadas pela mesma ou sendo incapazes de reagir a questões sociais que motivam tal situação. Então, sua grande maioria, essas mulheres mães encontram-se fragilizadas. Elas vão nos procurar nos equipamentos, dos serviços de proteção social e públicos, fragilizadas por inúmeros motivos, né? Dentre eles, nós podemos ressaltar as necessidades pelas quais os filhos que possuem estão passando, as dificuldades socioeconômicas. Então, quando essas mulheres elas observam o sofrimento de um filho, geralmente elas podem ter um descontrole emocional imediato, né? Ela pode se desesperar em pensar qual será o futuro do filho que ela traz em seu ventre, né? É importante dimensionarmos no sentido de entender essas particularidades, essas realidades, para que nós possamos, como profissionais, né, junto às políticas sociais e públicas, dar suporte a essas famílias, entender a realidade dessas mulheres, né, entender a realidade com que direcionado os processos de adoção e, sobretudo, entender que essas mulheres podem reescrever sua história, né, a partir do individual para o coletivo, a partir da perspectiva do empoderamento, né? Eduardo, é música para os nossos ouvidos. Eu queria te dizer que o chat está animado aqui. Algumas perguntas. É muito difícil te interromper,
Mas as dúvidas que estão aparecendo, elas inclusive potenciam a tua reflexão e redirecionam, né, para aspectos que eu sei que estão no teu livro, porque eu tive a honra de ler quando ele estava sendo apreciado ainda para publicação. De fato, tu trazes alguns aspectos, aliás, inúmeros, que não são habitualmente pautados, mas que são aspectos inerentes ao percurso dessa mulher, como tu mesmo disse, que tem ancestralidade e que tem todo um traço estigmatizado desde a sua nascente, desde a sua origem, nascendo mulher branca ou nascendo mulher negra, pela questão de gênero. Muito bem pontuado. A questão também, nós conhecemos, da questão feminina e da vulnerabilidade feminina. O Eduardo traz muito claro isso. Não que a gente não tenha força, tanto que se tem uma construção na obra pautando o empoderamento, inclusive, dessa mulher quando ela toma decisão. Ela tem que ter muita força para fazer isso. Né? Não é uma pessoa fraca que toma uma decisão de renunciar à maternidade. É uma pessoa forte. É uma pessoa que vislumbra um contexto e descobre que ela não vai conseguir seguir do modo como ela idealizou para acompanhar o percurso como mãe daquela criança, provendo tudo que aquela criança precisa e tudo mais. De proteções à segurança. Então, eu vou aproveitar da minha condição e trazer uma reflexão que eu já tinha conversado com o Eduardo lá, quando ele estava ainda na finalização da revisão do livro. Eu comentava com o Eduardo que a gente está tão acostumado no serviço social a falar das nossas classes minoritárias, que são majoritárias numericamente, né? E a gente tem escapado de perceber que a exclusão e que as assimetrias e desigualdades e discriminações, elas alcançam alguns segmentos, por questão de gênero, por questão de idade, por questão de etnia, independentemente da classe social em que ele esteja. Mas, claro, ele atinge de modo feroz aquelas classes que estão lá na base da pirâmide. Nós sabemos disso. Mas, muitas vezes, nos escapa que uma menina, como o pessoal diz no Rio, uma menina da Zona Sul, né, está lá muito bem, transou, sem proteção, ou porque estava numa boa vibe, né? Ou porque não queria magoar o namorado e pedir para usar proteção. Nós sabemos que existem essas condições ainda, né? Para tentar segurar o parceiro, elas aceitam transar sem camisinha. Ainda existe isso, né? É uma submissão afetiva da mulher para ter um parceiro e ela engravida. Ela pode engravidar do namorado e não está preparada. Ela pode engravidar em tenra idade, ainda adolescente, e não está preparada. Ela pode estar engravidando de um parente, de um primo, com quem ela tem uma fé, ou por causa de um abuso intrafamiliar. Então, há que se falar também desta idade, muitas vezes, precoce, que coloca essa mulher menina, ainda descobrindo seu corpo, numa situação dessa. Eu gostaria também de trazer isso. Há também a relação da mulher, não importa a idade, que exerce algum trabalho domiciliar, doméstico, e que, por conta dela estar no âmbito da família, um momento que a dona da casa sai, há um abuso daquele patrão, dito patrão, e como é que ela lida com isso? Ela tem marido, ela não quer perder o emprego, ela tem filhos, ela acha a patroa legal, como é que ela vai explicar que ela não gerenciou aquilo? Então, há que contextualizar essas situações em que muitas mulheres estão submetidas. Essa é a palavra, estão submetidas. E aí, um ser está sendo gerado. Há vergonha nas famílias, há a possibilidade de ser excluída do próprio seio familiar. E essas são questões importantes para a história de um indivíduo. Essa clandestinidade, esse rechaço que a sociedade e que muitas vezes as pessoas mais próximas colocam para esta mulher. Anota aí, que essa é a minha pergunta. Eu vou te passar as perguntas do pessoal aqui que... Uau, só pergunta top. É porque o pessoal já leu o teu livro, né, Eduardo?
Então tem um fã-clube aqui incrível. Vou começar com a Suzana Iata. Suzana é nossa assinante, uma das nossas primeiras, se não a primeira, não lembro, assinante, muito dedicada, muito alegre, contente com tudo que a gente faz no clube e está aqui prestigiando também. Então a Suzana traz uma questão, acho que até tu já respondeste, mas ela pergunta sobre esses condicionantes que levaram a mulher. São condicionantes, a pergunta dela, associados à marginalização e vulnerabilidade? Penso que sim, mas depois tu pode detalhar mais, que definiram essa escolha da mulher pela renúncia. E ela complementa a pergunta, e se sim, se a mulher tomou essa decisão por conta da situação de marginalidade e de vulnerabilidade que ela vive, o que é que as instituições que ela procurou ajuda fizeram por ela? Essas instituições, essas políticas sociais a abrigaram? O que deu disso aí? Ela pergunta, qual foi o desfecho, né? Porque a gente sempre imagina que tem uma rede de proteção, que a legislação está aí para nos abrigar, né? A pergunta dela é muito oportuna. A Denise Ferreira, que também você já fez um podcast assim, vibrante, potente, em companhia da Denise, que tem falado diretamente desse tema. A Denise é expertise em adoção, reflete, ajuda muita gente para essa reflexão para uma ação condizente. Prazer, Denise, estar com você aqui. Denise também é, tanto do nosso clube de autores como do nosso clube de assinantes. Denise não desapega, né, da editora. Uma delícia a companhia da Denise. E está saindo uma obra nova aí. Vamos aguardar, né, Denise? Suspense no ar. E a pergunta da Denise é, professor, na sua pesquisa foi identificado relatos dessa renúncia materna de uma mulher que se culpabiliza por sua vulnerabilidade, e essa culpabilização que ocasionou essa entrega, teve algum elemento de saúde mental, algum comprometimento de saúde mental dessa mãe, e ela complementa com um comentário falando da saga dessas crianças que são hegemonicamente negras, e que é uma saga histórica, porque essas crianças continuam sendo preteridas, né? Elas não são preferidas, elas são preteridas nas escolhas, né, das famílias adotantes, né? Então, tem uma mãe que se culpabiliza, essa culpabilização ela tem algum comprometimento na saúde mental dela, sim ou não, e o que se faz com essa criança que historicamente é preterida lá na instituição e no imaginário dessa família. Mas eu vou complementar uma dúvida da Denise, que o que a gente está vendo em classes mais abastadas são muitas famílias, inclusive de artistas aí, brancas, achando normal, bacana, acolhendo bem, sem complicação, a criança negra. O que acontece é da classe média para média baixa. E esses querem o loirinho, né? Mas as classes mais bem resolvidas, que viajam e tal, não tem necessariamente aquele rechaço à nossa etnia. Porém, eu falo nossa porque a Denise também é negra, como eu e Eduardo. Mas a gente tem que começar a trabalhar isso. Porque, desculpa, eu não quero responder por ti, Eduardo, mas há uma discussão que precisamos trazer a público e que não está sendo feita de como aparelhar essas famílias que nascem como famílias brancas e que se tornam, com a entrada dessa criança, famílias interraciais. Elas têm que saber lidar com isso, tanto com a identidade dessa criança, sem modificá-la. Essa criança é uma criança negra. Ela não vai ser uma criança moreninha, branquinha, clarinha, bronzeadinha. E ela não vai precisar se embranquecer nessa família. E eles também. Não é por terem uma criança negra que vão abrir mão da sua forma de ser. Eles não vão agora só gostar de candomblé, de pagode, e sei lá, eles vão ter a sua cultura articulada também à identidade étnico-cultural desta criança, né? Então, e a gente sabe que quando eles fazem adoções lá de países africanos, a manutenção da cultura dessa criança original, né, é um acordo cultural que é estabelecido, para essa criança saber as suas origens, manter laços culturais, não precisa ser laços físicos, mas culturais com a sua etnia de origem. Agora, no Brasil, eu não sei como é que isso é feito, mas acho que é importante nós, como assistentes sociais, principalmente os que estiverem nos assistindo, estarmos atentos a isso. Não é uma prateleira de crianças. A adoção é uma coisa muito séria. Mas a gente está sempre olhando desse lado. A tendência é sempre fazer isso, né, Eduardo? Olhar o lado da
criança, que é importante, sem dúvida, e olhar o lado da família adotante. Mas um dia essa criança descobre que ela é adotada. O que vai chamar a atenção dela? A figura dessa mãe. Nós voltamos para este ponto. E que é um ponto inaudito. Por isso, com a palavra você, Eduardo. Sim, Sarita. Referente a essa última questão que você colocou, é muito importante nós situarmos no tripé, né? Tanto da família biológica, quanto da criança, adolescente e da família adotiva, né? A importância de se dimensionar a partir desses elementos. Mas aqui, respondendo às perguntas, a Suzana, né, vai perguntar sobre os condicionantes, se estão associados à marginalidade, e se sim, o que as instituições fizeram por elas. A decisão, ela, né, em primeiro lugar, nós carecemos ainda de mais pesquisas também, que dimensionem sobre a entrega do filho à adoção, e sobre a realidade dessas mulheres, né? Ainda faltam estatísticas, ainda faltam muitas. Sempre foi uma coisa tida na clandestinidade, na invisibilidade, né? As mulheres que entregam seu filho à adoção, os condicionantes da entrega eles podem estar relacionados, como por exemplo ao apoio do pai da criança, do companheiro, ao apoio da família, né? Pode ser uma adolescente que engravidou precocemente, naquele momento ela não quer ter a criança, né? Vão aparecendo os condicionantes a partir de como você vai realizando a intervenção com essa mulher e com a família, né? Quando você vai atendendo a gestante, vão aparecendo diversos condicionantes que podem estar relacionados, né? Podem estar relacionados à questão da raça, etnia, pode estar relacionado à questão da classe social, da pobreza mesmo, que exclui, né, diversas mulheres de várias possibilidades. Pode estar relacionado ao Estado, né, que também precariza cada vez mais as políticas sociais, né? No Estado ultra neoliberal, em que as políticas sociais estão sendo cada vez mais atacadas, né? Nós, como assistentes sociais, também temos que nos posicionar diante disso. Então, são condicionantes que também estão relacionados à questão de como a sociedade moraliza essa mulher, né? Moraliza, né? Moralismo, juízos de valor em relação a essa mulher mãe que pretende entregar seu filho. Ou seja, é uma situação que, por exemplo, quando sai de uma sala de um assistente social, né, de uma equipe psicossocial, multidisciplinar, né, que atendeu essa mulher, e isso espalha-se numa comunidade, né? Isso também causa moralismo, causa juízos de valor, e muitas vezes essa moralidade também pode ser expressa pelos próprios profissionais, né, que atuam nos equipamentos e órgãos, instituições que deviam apoiar essa mulher a partir dos direitos que estão previstos por lei. Então nós temos que superar ainda uma série de questões. São condicionantes que podem, sim, estar associados à questão da marginalização dessa mulher, da falta de políticas públicas, da falta de acesso à cultura, da falta de uma política de educação que verdadeiramente possa emancipar os indivíduos, né, enquanto construção crítica. Por exemplo, eu vejo que a adoção, Suzana, ela deve ser discutida também no âmbito da educação, né? O âmbito da educação favorece também para que nós possamos discutir questões como essas. Questões como essas, quando são discutidas no âmbito da educação, faz com que crianças por filiação adotiva, né, com pais por adoção, não sejam discriminadas na escola, né? E essas instituições que atendem essas mulheres, elas podem fazer um serviço que é comprometido, que é coerente, né, que constrói possibilidades para essa mulher. Mas vai da perspectiva profissional que é abrangida também pelos profissionais que as atendem. Ou seja, o profissional que atende essa mulher, que entrega o filho à adoção, que pretende entregar o seu filho à adoção, ele tem que ter formação, ele tem que estar capacitado, né? As instituições também devem oferecer capacitação continuada, né, em relação a essas demandas, né, para que os profissionais possam atender melhor as demandas dessas mulheres que são apresentadas, né? Ou seja, ainda há um investimento parco, né, em políticas sociais públicas que abranjam essa questão. Lógico, elas podem se reconstruir, elas podem se dimensionarem, podem entenderem as possibilidades, e a decisão tem que ser dela, né? Ela deve ter o direito a uma decisão amadurecida entre entregar ou não
essa criança. E se ela optou por entregar, né, isso tem que ser entendido sobre várias possibilidades. Pode ser que ela também não queira, né, ficar com essa criança, né? Isso tem que ser respeitado. A gente tem que sair da perspectiva do instinto materno, né, e dimensionar essa mulher enquanto sujeito, para que ela possa ser respeitada nos seus direitos e possa ter um atendimento profissional capacitado, um atendimento profissional bem construído, planejado, e esse atendimento é planejado juntamente com as demandas. As demandas, né, fazem parte do processo de elaboração, do processo de planejamento do assistente social. A intervenção ela é realizada em conjunto com a demanda. Então, nós devemos sair desse papel de colocar o serviço social, muitas vezes, numa posição científica que é maior do que os nossos usuários, né? Os nossos usuários, eles, né, trazem muitas dimensões que são interessantes, que são importantes. A história de vida dessa mulher é importante, né? E a partir da história de vida que ela vai apresentar para você, você vai saber dimensionar, a partir da instituição que você trabalha, que você se articula, que você realiza o seu atendimento profissional em prol dos direitos e garantia da mulher, da criança e de sua família. A pergunta da Denise Ferreira. Na pesquisa, foi identificado algum elemento de saúde mental? Essa culpabilização tem algum comprometimento na saúde mental? Na minha pesquisa de graduação, a partir do meu TCC, que foi elaborado na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, são trazidos alguns elementos que envolvem a saúde mental, sim, né? Porque a minha pesquisa teve esse direcionamento no sentido de interpretar questões de mulheres que haviam entregado seus filhos, aparecem condicionantes de saúde mental, da culpabilização e de como essas mulheres vão também superando essas questões, né? A partir da perspectiva da história oral. Então, é uma discussão que é importante. Eu queria contribuir, sabe, Eduardo, porque muitas vezes a gente também estiliza esse conceito de saúde mental, né? Porque veja só o fato de você estar gestando uma criança sobre um fato que não pode ser falado, sobre uma situação que você não tem certeza se você vai continuar com a criança, e você nem sabe em que instituição você poderia buscar apoio para falar sobre isso e para construir essa alternativa da renúncia, da entrega, você não sabe com quem vai falar, com quem vai contar. Isso em si já é traumático, estressante, neurotizante. Em si, a pessoa estava ótima, o equilíbrio, zen, mas essa condição incerta, porque ela já não está falando, não estamos falando de um machucadinho no dedo, estamos falando de uma gestação que define rumos para dois sujeitos, a mãe como sujeito e aquela criança. Então, isto em si, pela incerteza, por todas as condições enriquecedoras que tu traz nas tuas análises, eles mostram uma grande dimensão de compromisso, responsabilidade, ou de impotência dessa mãe, diante de uma vida que está saindo das suas entranhas. Então, essa situação em si movimenta toda a mulher, movimenta o corpo da mulher, movimenta a consciência de si, movimenta as suas inseguranças, os seus medos. E é claro que isso em si já compromete a sua sanidade. Ninguém sai equilibrado de uma situação dessa. Se sai com medos, se sai com pânico, se sai com neuroses diversas, próprias desses contextos que são transtornantes, né? E a pessoa muitas vezes passa por isso sem qualquer apoio, né? Então, às vezes, talvez não tenha sido essa pergunta com esse encadeamento da Denise, mas eu queria mencionar isso, e isso está também na produção teórica deste livro ímpar que Eduardo escreve. Quero reforçar que a produção teórica do Eduardo não é derivada da monografia de conclusão de graduação. Ela é derivada
da dissertação de mestrado ainda lapidada. Posteriormente à dissertação, ele tratou desses dados, ele preparou material, fez releitura de fontes, à luz também da acuidade profissional, de conhecer histórias sociais com estes encadeamentos. Como assistente social, quantos de nós, assistentes sociais, conhecemos? Então, a riqueza do livro está tanto na sua análise, como na sua vasta visão sobre, de fato, o que acontece. Ele consegue trazer os aspectos da narrativa dessas mães, sem que elas tenham que narrar, mas sim uma narrativa corporificada, uma narrativa do cotidiano, que a gente vê essas mesmas histórias, ano após ano, em diferentes cidades, em diferentes estados, e olha, em todo o globo, com nuances culturais, mas em todo o globo. Então, as reflexões aqui contidas, elas retratam uma realidade que não é fácil, é um livro para fortes. Pessoa que você pode se emocionar, porque quantas histórias você vai lembrar que você já atendeu, né? Quis apenas comentar, né? Eu sou muito entusiasta por essa obra, porque já atendi muitas meninas de diferentes classes sociais, hein? E de diferentes etnias, hein? Constrangidas com a situação e que não sabiam com quem contar. E você já sabe como é que funciona. Sempre tem uma amiga dizendo para ela abortar, de modo mais clandestino ainda. Ou ela tem uma tia, alguma parente distante que, como ninguém vê, mente que engravidou, então ela faz esse tipo de renúncia. E a pessoa assume aquela criança, como se dela fosse. Até um dia que essa pessoa adoece e resolve contar que ela não é a mãe biológica. Que a mãe biológica é aquela que estava sempre na festinha e que chorava muito. Sempre muito emocionada. Que é parente, que está perto. Tem uma idade até muito próxima, né? Tipo, 10, 15 anos a mais do que ela. Eu sou, ué, uma tia tão querida. Às vezes é a madrinha. Madrinha mãe. Então, são quantas histórias que nós já atendemos que tem este percurso. Está tudo nesse livro. Mas o diferente, refletindo sobre o atendimento. Nós não temos orientações como olhar, como compreender e tampouco como atender. E esse é um presente que Eduardo nos dá com esta obra. E a editora se congraça, claro, com este presente. Desculpa me intrometer aqui, Eduardo. Imagina, Sarita. São esses elementos mesmo que a gente disseram importantes de serem direcionados, né? Vem a partir de uma construção, né? E essa construção ela é feita desde a minha graduação e está tudo presente, né? Da sua base mais forte e sustentada aqui no livro, a entrega do filho, adoção, realidades e desafios ao atendimento profissional. Então, no livro, a Sarita colocou alguns elementos importantes. Eu apresento também questões sobre a moralidade, sobre o moralismo, sobre os juízos de valor, né? Redimensionando aqui também, né, as questões das colegas, os juízos de valor presentes na sociedade burguesa e capitalista, e os desafios e recomendações de quem pretende atuar de maneira coerente, ética e compromissada com o direito dessas mulheres. Isso é necessário a gente trazer esse debate. São mulheres que vão procurar os equipamentos, vão procurar as diversas políticas públicas, procurando por orientação. Elas podem procurar o professor da escola, elas podem procurar o assistente social da escola, elas podem procurar o assistente social do CRAS, do CREAS, elas podem procurar o Tribunal de Justiça, e elas têm que ser encaminhadas, né, de maneira ética e compromissada para as políticas sociais correspondentes. Né? Primeiramente, para o Tribunal de Justiça, para que seja realizado também o atendimento a partir do profissional sócio-jurídico e do Ministério Público com essa mulher. Então, a mulher que entrega o seu filho à adoção, ela rompe com barreiras, né? Ela rompe com muros e grades. E ela já vem rompendo ao longo da sua existência, do seu ciclo de vida, de seu processo de historicidade. Esse processo de historicidade, ele tem que ser compreendido por nós, né? Os processos de vida que ela enfrenta, essas barreiras, esses muros, essas grades, a partir da condição que ela enfrenta, da condição que ela tem
na sociedade, né? Podem ser mulheres negras, podem ser mulheres brancas, podem ser mulheres pauperizadas, podem ser mulheres de classe média alta, né? Podem ser mulheres de várias dimensões, né? E esse é o processo, é uma questão que acontece, né, desde os séculos passados. São questões que sempre aconteceram, né? As Santas Casas de Misericórdia, né, elas vieram já nessa concepção, né, de atender essas crianças que eram abandonadas e muitas vezes eram comidas por animais de animais selvagens, né, no âmbito do território brasileiro, né? Nessa direção que vai ser dimensionado a Santa Casa de Misericórdia a partir do Império do Brasil. Então temos que entender, na perspectiva da matricialidade familiar, entendendo que temos várias possibilidades de família, né, na atual conjuntura, e as famílias elas podem se reinventar, elas podem, né, se situar, né, no sentido, nós temos que nos situar no sentido de romper com a adoção compulsória também, que é um elemento que tem que ser trazido, né, e eu vou deixar para que vocês procurem ele no nosso livro. Então, a adoção ela tem que ser entendida também na perspectiva educacional, na perspectiva assistencial, na perspectiva sociojurídica, né? A parte da política de saúde, né? Os profissionais, né? Médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde que atuam com a adoção, eles têm que construir bases teóricas e técnico-operativas para que possam dimensionar suas ações a partir de mulheres que vão trazer suas histórias de vidas, daí vão chegar às maternidades, né, elas podem fazer a queixa, elaborar a sua decisão a partir de quando está na maternidade. Isso tem que ser acompanhado por enfermeiros, por médicos, por assistentes sociais, multidisciplinarmente. E os profissionais têm que estar antenados, têm que estar conectados, né, com a realidade e que se situa essa família, né? Eu acho que são alguns elementos importantes para a gente trazer aqui, professora Sarita. Ai, que coisa boa! Estamos sempre aprendendo, né? Essa nova praxis faz isso conosco, faz esse sacode, mas é um sacode carinhoso, que nos convida a refletir, porque terminou a Matrix, né, gente? A gente tem que começar a enxergar a realidade como ela é. E precisamos colocar um óculos que aproxime a verdade da realidade e que potencialize nosso agir profissional, com base na nossa ética, com base nas proteções que são necessárias a alcançar aos indivíduos. E é do que se trata essa obra, né? Nós não estamos falando de uma mulher. Nós estamos falando de um coletivo de mulheres. Nós não estamos falando, né, Eduardo, de uma mulher deste tempo histórico. Nós estamos falando de uma história em que mulheres foram silenciadas, viveram solitariamente uma decisão desta envergadura e amargaram, ficaram entristecidas. Aí sim, adoeceram psiquicamente por conta de não terem contado com apoio algum para uma decisão deste tamanho. E que tiveram que resolver do seu modo. Mas não era um modo idealizado. E sofreram muito até então. A gente sabe de inúmeras histórias assim. Então, é uma história que não é contada, de mulheres que não são indivíduos isolados, que são coletivos, e que são histórias de mulheres, não são situações ocasionais pontualizadas. Então, por tudo isso, o contexto em si é muito maior do que uma situação pontual. Portanto, ele deve reivindicar que a gente tenha respostas mais articuladas, tanto profissionais quanto institucionais. E a obra nos convida a este compromisso e dá pistas. O Eduardo é muito didático, ele nos dá pistas para entender a realidade e nela agir. Com a mesma criticidade que a gente olha, a gente age nesta realidade. Porque não dá para a gente passar pela realidade panoramicamente, ou assistir à realidade, como é esse nome ingrato, né, dado para a nossa profissão no nosso continente, né? Nós temos que ser muito mais do que um profissional que assiste a cena. Nós temos que apoiar
dar conta, criar acessibilidades, favorecer que as proteções legais alcancem esses sujeitos, de fato, no cotidiano real desses sujeitos. E o livro cria todo este itinerário para o profissional olhar, portanto, orientar melhor os seus estudos sociais, a sua leitura crítica daquela realidade, para poder também se manifestar sem ser moralizante, sem ser preconceituoso nos seus estudos, nos seus pareceres, e agir adequadamente, pensando nesses sujeitos envolvidos, que é o sujeito criança e que é o sujeito mãe que entrega a adoção. E isso implica não romantizar mais esta questão. Não romantizar nem a maternidade, né, Eduardo? Nem romantizar a família ideal ou a mulher, né? Não punir esta mulher, mais do que a vida e o percurso dela já o fez. Então, é importante acimentar o conhecimento profissional, né? Dando a ele suficiência, sedimento, base, para que a gente não seja errático e não reproduza o que já temos aí, que já bate muito, já golpeia muito a cidadania, a vida, muitas vezes, dessas mulheres, né? O Eduardo fala do suicídio das mulheres, fala da perda, né? Ou do desejo de perder a vida por não conseguir resolver essa situação. O quão amarga e difícil é essa situação, que não se trata de uma decisão fácil, né? Então, esses elementos que são inúmeros, e cada um deles abre uma janela para muita reflexão, estão todos contidos nessa obra que é ímpar, né? E, novamente, parabéns, Eduardo. Agradecemos a quem está conosco. Eduardo, as tuas palavras de consideração final. Tem aqui muitos comentários te cumprimentando. A Adriele dizendo o quanto saber ouvir essa mãe, a história dessa mãe é importante. E é verdade. Érica Rufato, tu deve conhecer quem é, dizendo que temos que observar, né, que existem motivações que levam essa mulher a doar as crianças, e essas motivações também estão associadas à carência. Ela usa a palavra carência e eu imediatamente lembrei da Agnes Heller, né? Aos carecimentos radicais desta mãe, que são suas necessidades sociais, né? Muitas vezes não atendidas, e ela pensa que ela vai dar continuidade a esses carecimentos na história do filho que nasce. Então ela tem essa preocupação com o histórico dessa criança, né? Às vezes aquele ato da renúncia é um ato pensando numa libertação social, né? Numa mobilidade social dessa criança para não reproduzir um itinerário de perdas, de desfiliações, de exclusões, porque ela mesma já passa, não raro ela mesma já tendo sido abandonada, renunciada. Às vezes tem um percurso aí, né? Então ela interpreta isso e diz que quer romper. Rompe sozinha, sem apoios. Então, imagina o peso, a tensão disso tudo. Obrigada para a Érica Rufato pelo comentário, também reforçando a importância e a relevância dessa obra. Eduardo, as tuas palavras de conclusão. A gente podia ficar a noite inteira aqui. Então, a Sarinha, eu entendo que a entrega legal, ela é sempre para colocação em família substituta, né? E uma das modalidades da inclusão em família substituta é a adoção, né, que nós abordamos aqui nesta obra. E a entrega, ela pode ser para uma guarda, pode ser para uma guarda temporária, para uma tutela, né, mas a modalidade escolhida por nós é a inclusão em família substituta e caráter definitivo, que é a adoção. E é uma possibilidade que deve ser refletida. Essa possibilidade ela tem que ser refletida pelas mulheres envolvidas no arcabouço de políticas de proteção social e públicas. E essas políticas ela devem ser compreendidas pelos profissionais que objetivem ampliar os horizontes, nessa complexidade de fatores, né, que envolvem as mulheres e que elas podem se sentir amparadas durante o período de gestação, compreendendo os seus direitos e as possibilidades de intervenção. Os profissionais podem definir com as mulheres envolvidas, compreendidas enquanto família, né, no campo da matricialidade sociofamiliar, a partir da lógica que compete e que garante os seus direitos, né? A mulher
em sua totalidade, né, a mulher mãe solteira, ela tem como condição necessária que ela trabalhe, que ela prove, né, que é muito mulher para criar o seu filho, né? E essa condição, ela é necessária, mas muitas vezes não é o suficiente, né? Uma vez que a independência econômica, ela depende, muitas vezes, também, a partir da lógica de como também são postas as políticas também que muitas vezes moralizam e criminalizam as mulheres, né, que para se consolidar com respeitabilidade moral, né, tem que se garantir uma independência econômica. Então, como garantir uma independência econômica nesse sistema repleto de desigualdades sociais, né? Aí, o desafio nos chama também aos desafios do atendimento em relação às mulheres que pretendem ou que se dimensionam nas políticas sociais e públicas, né, solicitando o atendimento com relação à entrega. Né? Nós abordamos alguns elementos, trazemos algumas análises, né, e compreendemos a história, que a história não deve ser uma história única, mas ela também deve ser contada a partir do sistema que é estruturado em cima do racismo e do etnocentrismo, e de categorias eurocêntricas que também não deixam de criar estereótipos, né? Os assistentes sociais e demais profissionais que trabalham em relação a essas demandas, eles precisam dar suporte e apoio para uma decisão amadurecida das mulheres em relação a ficar ou não com seus filhos, né? Então, as diferentes histórias de vidas, elas têm que ser entendidas, né? O escutar, o ouvir, o acolher é fundamental, né? Nessa proposta de atendimento, né? As histórias, elas não podem ser contadas a partir de um único horizonte, né? Porque daí elas se camuflam, elas se perdem na existência, elas se perdem na sua essência, elas expoliam, elas caluniam as mulheres, né? Então é importante esses elementos e sabermos que todo o processo de adoção, todo o processo, mesmo com todo o processo de moralização, de preconceitos e de subjugação a que essas mulheres podem ser submetidas, elas se revelam mulheres capazes de superar as adversidades, né? E elas vão reconstruindo as suas vidas. E esses elementos de reconstrução, eles têm que ser entendidos a partir das categorias empoderamento e da categoria interseccionalidade, né? Então, nós precisamos analisar, interpretar em sua totalidade, em um conjunto com o desenvolvimento histórico e as raízes do Brasil, para que nós possamos dimensionar um atendimento ético, competente, coerente com as demandas relacionadas às mulheres que procuram os equipamentos de políticas sociais e públicos, relatando a necessidade de entregar o seu filho à adoção, né? Cada realidade vai ser dimensionada em sua singularidade e sua particularidade. E a partir desses elementos nós vamos entender na sua totalidade. A partir dos instrumentais que nós vamos elaborando mediante as situações que são dimensionadas por essas mulheres mães, a partir da nossa análise, do nosso acolhimento e de nosso processo de fazer profissional do atendimento voltado a essas demandas. Sarita? Não me canso de mostrar. A capa é linda, o conteúdo é potente. Não me canso de mostrar. Um trabalho editorial, um trabalho de conteúdo, de pesquisa. Espetacular, né? Maravilhoso, Sarita. Uma capa como essa, só não leva atrás. Muito linda essa capa. E que reflete todo o conteúdo, né, Eduardo? Porque é essa mãe sonhando e no sonho uma lágrima. Que é uma lágrima que parece um sangue, né? Sim. É uma lágrima de sangue de uma mãe. E no sonho ela já vendo a criança inteira numa nebulosa. Então, uma mulher dormindo, mas que tem traços afrodescendentes ali, tá nítido. É uma mãe, é uma mulher negra. Então, uma capa que conta o livro, que ela é representativa. Isso é muito potente, isso é muito expressivo. A gente tem cuidado muito disso. Como outras capas de publicações nossas. Eduardo, os elogios todos merecidos e justos. A Tiziana dizendo que a obra é necessária. Muito obrigada, Tiziana, por sua presença aqui.
dizendo que proporciona reflexões, te cumprimentando. Ana Vanilde dizendo que te ama, que tem muito orgulho de ser tua irmã. Minha irmã. A Suzana Iata novamente te cumprimentando, dizendo que o livro é uma obra de arte. Gisele dizendo que é tua fã também. Olha aí, a Gisele te cumprimentando. Parabéns, Eduardo. Denise dizendo parabéns, Eduardo, e a Nova Praxis também pela contribuição. Um monte de gente aqui fazendo justiça, porque o livro, são pessoas que leram o livro, né? E sabem do conteúdo ímpar e que de relevância em grau máximo só tem a acrescentar para o leitor e para a academia. Está na hora de a gente ter publicações desse quilate, que rompam barreiras também nos nossos núcleos de formação. Nós somos uma profissão que se diz de rompimento com as estruturas vigentes. Então está na hora de a gente trazer isso para a nossa formação também, né? Para a gente começar a deixar o novo entrar, o olhar novo, o olhar sobre aspectos até então não pautados. Está na hora da gente ampliar a nossa visão e nós precisamos municiar os profissionais, já desde os bancos de formação. A gente sabe como é difícil quando o profissional tem que encarar uma situação para que ele não foi preparado. Lá, quando ele já está dentro da instituição, atuando, todos os olhos institucionais sobre ele e principalmente uma expectativa humana de um sujeito que já está segregado, diminuído, sem autoestima e que conta com aquele profissional inteiro, competente, ético. E aí a gente é tudo isso, mas às vezes não está aparelhado para lidar com aquela situação. Né? Então está precisando que os nossos bancos de formação comecem a se oxigenar, né? Com obras como essa e outras tantas, mas obras como essa, que pautem sobre um aspecto inaudito da realidade, mas que está vivo lá. Esse aspecto é um retrato da realidade concreta. Nós temos que trazê-lo à luz para colocar sobre ele o manto da nossa contribuição. Eduardo, uma grata satisfação novamente estar contigo numa live. Né? Tu é um autor muito responsável, muito sério, né? E é a cara do que a Nova Praxis gosta. De pessoas que não precisam estar lá nos holofotes, não, viu? Mas que fazem um grande brilho de estrela por onde passam. Fazendo o que tem que ser feito. Com honradez, com compromisso, com ética. E com aquele elemento humano que às vezes nos falta. A gente vive sob a burocracia institucional, que às vezes nos engessa. E quando a gente vive como essa borboleta de quem pensa, de quem age criticamente, o olhar e a atitude no trabalho, no cotidiano, é sempre diferenciado. E é essa trajetória que você tem, que muitos dos autores da nossa editora têm, por isso que nós os colocamos como autores da editora, os aceitamos, os acolhemos. E nós sabemos disso porque o Clube do Assinante persiste, forte, à luz destas obras que são singulares. E a gente se sente muito honrado pelos autores que temos, pelas obras que estamos aí colocando à disposição do público, porque é conhecimento, é importante, e pelo clube de assinantes que nós temos, que estão aí corroborando a importância dessas publicações. Não fossem importantes, nós não teríamos assinantes querendo ler essas obras com aquela sede de conhecimento. Pensando assim, não são concurseiros, são leitores que leem porque sentem que aquela base lhes atende. Atende a uma lacuna de conhecimento. E tê-los conosco é uma grande alegria. Muito, muito, muito obrigada. Sintam-se abraçados todos. Vamos encerrar essa live com um grande beijo às famílias novas, as famílias que estão se formando, as famílias que estão adotando, já que é o tema dessa live, e que a gente como profissional possa contribuir nesses percursos, tanto das crianças, quanto das famílias que adotam, e dessa mãe que tem que fazer uma escolha, como bem disse Eduardo, amadurecida. Ela tem direito a uma decisão amadurecida. Esta é uma das inúmeras frases fortes que você vai encontrar neste livro, no mínimo, impactante. São todos convidados a ler. Vocês estão sabendo aí que tem um desconto que a editora está oportunizando. Esse desconto permite que você
colocando NPX 2021, receba 15% de desconto nessa produção. Olha só que bacana. Faça isso sem demora, tá bom? Sabe como é que é desconto na Nova Praxis? Daqui a um pouco ele cai. Não perca essa oportunidade de ter essa obra de grande valor por um descontinho. Descontinho sempre é bom, né, pessoal? Beijão, Eduardo. Muito obrigada. Dá um beijo aí pra tua família também maravilhosa. Amor, amor. Obrigado, Sarita. Obrigado a todos os leitores do Nova Praxis, a todos que participaram, a todos que vão ouvir, participar dessa live. É isso aí. E as nossas amigos e amigas que vão ainda assistir, né? Porque a live agora está no YouTube, agora está liberado. A gente queria isso. Vez que outra a gente deixa uma degustação do café com o autor, que é exclusivo do Clube do Assinante. Mas essa degustação tá de bom tamanho, é um banquete isso aqui. Um beijo. Quem quiser mais, vai ter que ser assinante, viu, gente? Ó, vai lá, procura o site da Nova Praxis e vem pro clube. Você também. Você já veio, né, Eduardo? Você já entrou pro clube. Essa semana eu já entrei. Viu? Olha só, o pessoal não tá aguentando. A Denise entrou pro clube de autores, depois me contou, não, Sarita, eu também estou no clube dos assinantes. Não pode ser, não acredito. Isso é, a gente tem uma colinha gostosa. Um beijo. Um ótimo fim de semana para todos, todas e todes. Sigamos juntos. A gente não desapega porque a gente se ama. Um beijo. Até breve.